Olá, eu me chamo Charles, missionário assíduo da comunidade de Aliança Sorriso de Deus, onde a sede é localizada na cidade de Siqueira Campos, diocese de Jacarezinho, Paraná. É com alegria que nós estamos partindo aqui para o 6º seminário, arranhando aí a superfície com o tema de fé. Mas antes eu te convido você ir lá, dar um joinha, compartilhar, se inscrever e nos ajudar nesse canal muito simples de partilha e de evangelização a crescermos levando a palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Espírito Santo nos ilumine para que possamos ter coração, mente e nossos sentidos iluminados pelo mesmo Espírito que habita em nós, pela sua palavra, Senhor, que aumente o dom da nossa fé. Obrigado, Senhor Jesus. As pessoas estão perguntando para mim, nossa, mas está dando movimento, as pessoas estão se inscrevendo, algumas conseguem, outras não. Será que vai bombar, vai dar sucesso? Olha, irmãos, eu não sou YouTube profissional e nem estou preocupado com isso, tá? A minha intenção é levar a mensagem, contribuir um pouquinho. Como eu já disse nos outros vídeos, poderia eu ter ficado quietinho, porque eu tenho consciência que tem gente que tem cenário, tem iluminação, tem estúdio, tem conhecimento, tem persuasão. Muito melhor do que a gente, tem cultura, tem fé, muito maior do que a gente. Como missionário da comunidade, eu estou contribuindo num caminho de evangelização. Tá? Quem queira e para quem quer, o canal nessa época está com o nome lá assim, Corona X versus Evangelho. X significa versus. Então você digita lá. Aí o canal do YouTube já vai estar mostrando para você. Você se inscreve. Se você não conseguir, tenta de novo. Ou troca de e-mail, tá bom? Se você assim o quiser e trabalhar conosco aqui para frente. Mas aí você diz assim, olha, eu não conheço, não gosto, ou não quero, sei lá. Dê uma chance. A sua capacidade de olhar por outro lado e pensar em relação à fé. Eu estou fazendo o seminário muito curtinho. Vocês verem, eu estou arranhando a superfície. Eu estou trabalhando com tópicos. Como hoje eu já preparei o tópico da transmissão da revelação divina. É o quê? É a fé. O que é essa revelação? É Jesus. Aí tem a perguntinha formulada. Por que e como devo transmitir essa revelação? Ora, você deve transmitir aquilo que você recebeu de graça, do dom da fé. Deus não quer que os homens se percam. Não quer, Ele é amor. Ele quer que todos os homens cheguem ao conhecimento da salvação e se salvem através de seu Filho Jesus Cristo. Deus quer que todos os homens cheguem ao conhecimento. Você e eu precisamos alimentar o nosso cognitivo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Isto é de Jesus Cristo esse conhecimento. Por isso é necessário que Cristo seja anunciado por todos os homens. Já leu Timóteo? Leia lá. A segunda questão é, o que é tradição apostólica? A tradição apostólica é a vivência, os atos, as falas, os testemunhos dos nossos primeiros apóstolos. A tradição apostólica, é assim que a igreja se refere. É aquela transmissão da mensagem de Cristo desde a origem do cristianismo. Desde a verdade ouvida, falada e tocada por eles. Mediante a muitas pregações, vivências, a testemunhos que foram se formando as instituições, o culto, os escritos inspirados. Ou você está achando que os apóstolos tinham? Vamos pegar a palavra de Deus, capítulo tal, versículo tal, livro tal.
Não tinha, querido, ainda no início, nenhum Novo Testamento escrito. A tradição pregava pela palavra oralmente, por isso que é tradição. A tradição nasceu em cima da palavra oral, e da palavra oral vieram os escritos. O Espírito Santo é pedagogo. Lembra que eu falei a fé e a pedagogia num dos outros vídeos? Foi assim que o Espírito trabalhou. Os apóstolos foram transmitindo isso aos seus sucessores, aqueles que iam se convertendo a Jesus e tendo o encontro da revelação da fé, eles iam tendo vínculo de comunhão. Primeiro frutos que a fé dá é a comunhão, é a unidade no Cristo. Se a igreja não tem comunhão, não tem unidade, e se divide, então o pai dela é o demônio, diabo. Em latim, diabolus, é aquele que divide. A nossa fé já nasce em cima de frutos da tradição que gera comunhão ao longo dos séculos. Então, às vezes a gente escuta por aí ataques à fé, à religião, à igreja. Calma, não vamos jogar tudo num balaio só e dizer, olha, a sacanagem que foi isso, mentiram pra gente e tal. E daí a gente vai levando conceitos de definições hermenêuticas errado pra frente, se deixando usar pelo inimigo e criando mais divisão na alma das pessoas. Não é verdade? Se eu quero ser crítico, colocar minha opção, eu tenho toda a minha liberdade de fazê-lo, mas fazer com inteligência, fazer com sensatez, com elegância, com critérios legal, né? Não ir aí entrando, ofendendo a fé dos outros, nem para mim, no meu credo, e nem para outro irmãozinho. Jesus não veio trazer isso. Você sabe, você conhece. Como se realiza a tradição apostólica? Ora, a tradição apostólica se realiza de duas maneiras: de transmissão viva da palavra, aquilo que eu falei para você no início, chamada-se também simplesmente de tradição, é assim que a igreja trata, e através da Sagrada Escritura, como eu já disse. A outra questão é, que relação existe entre a tradição e a Sagrada Escritura? Querido, tudo. Não dá para separar tradição e Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura nasceu da tradição. E a tradição dá testemunho da palavra vivida do Cristo e dos apóstolos. Ora, é assim que essa fé aconteceu, na revelação da alma. A tradição apostólica se realiza de duas maneiras: da transmissão vivida da palavra de Deus, vivida. Lembra lá quando eu falei da fé existencial? Não são as culturas acadêmicas, o conceito fechado de matemática, de física quântica, de lógica, de estudo social, de filosofia, que vai te dar fé. O que vai te dar a fé é a revelação da transmissão dessa palavra, o Cristo se revelando. Através da Sagrada Escritura, hoje nós temos, graças a Deus, a facilidade de dar testemunho e levar a mensagem de Cristo através da palavra de Deus, através do Novo Testamento. Que relação existe entre a tradição e a Escritura? Foi a pergunta que foi feita. Ficou claro? Tanto uma como outra, seja na tradição ou na Escritura, se você não tiver o encontro com Jesus na fé, fica difícil. Você passa a ser apenas um acadêmico, um historiador, um conhecedor da história da fé. Mas a experiência com Cristo ressuscitado, infelizmente, você não vai poder dar aos outros, porque você transformou a palavra fé em objeto de estudo que caiba dentro de uma capacidade racional explicativa, dentro de um conceito lógico. E a fé não é isso. A fé é louca, insensata, escândalo para os gregos, para os judeus. Escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Não foi assim que o nosso grande apóstolo Paulo de Tarso definiu lá
na primeira carta aos Coríntios. Que relação existe entre a tradição e a Escritura? A tradição e a Escritura estão intimamente unidas. Desculpa, vamos continuar. Para terminar, que relação existe entre a Sagrada Escritura e a tradição, ou a tradição entre a Sagrada Escritura? Bom, a tradição e a Sagrada Escritura estão intimamente ligadas, compenetradas, como eu já disse, entrelaçadas entre si. Com efeito, ambas tornam-se presente e fecunda na Igreja, no mistério do Verbo encarnado de Jesus Cristo, e provém da mesma fonte divina, de quem? De Jesus, constitui um só sagrado depósito da fé. Somos um, tá? Do qual a Igreja recebe a certeza e a cerca de todas as coisas reveladas. Deus revela seu Filho, o Filho revela aos seus apóstolos, os apóstolos revelam aos discípulos, e assim sucessivamente na história vai caminhando nesta comunhão, nesse fruto espiritual. Quem é o depósito da fé? Ora, nós sabemos que o depósito da fé é a Igreja. A Igreja é o depósito da fé. Foi confiado pelos apóstolos a toda a Igreja. O povo de Deus, mediante o sentido sobrenatural da fé, ou seja, sobre o mistério. Ela, o depósito da fé, é conduzida pelo Espírito Santo e guiado, acompanhado pelo magistério da Igreja. E acolhe a revelação divina, que vem de Deus por Jesus, nos apóstolos e o seu testemunho. Ela acolhe essa revelação e compreende cada vez mais e vai explicando ao longo da história e aplica à vida. Precisa ser ato de fé, ato de vida. Mas por que o magistério é responsável de guiar? Ora, você não vai dar um avião para uma pessoa que não sabe pilotar. Você não vai dar uma Scania, um caminhão, na mão de quem não tem carteira de habilitação para dirigir caminhão. É claro que ao longo da história, e você que estudou história, você sabe, a Igreja precisou se organizar, teve seus acertos e seus erros. Se ela não fosse de Deus, ela já teria caído, já teria desaparecido. Mas aí está a palavra de Jesus se cumprindo. Que maravilha! Estarei convosco até o fim dos tempos, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Fé. E é em nome dessa fé que eu termino esta sexta parte do seminário. Na sétima parte, no próximo encontro, eu vou falar sobre a questão da revelação das Escrituras. Jesus se manifesta também nas Escrituras. É a nossa fé. Que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vai lá, se inscreva no canal, dá um joinha. Deus abençoe. E desculpe aí o barulho dos cachorros. É que hoje eu senti no meu coração que eu queria fazer essa partilha com vocês a céu aberto no meu quintal. Deus abençoe. Um abraço. Até a próxima.